Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História nesse modelo remoto, dando continuidade ao capítulo 5 do nosso livro sobre as reformas religiosas. Na aula passada, nós já iniciamos o capítulo falando do contexto do Renascimento, que as ideias humanistas também influenciaram as ideias religiosas. No contexto do Renascimento, muitos estavam criticando as posições, a força e as ideias da Igreja Católica. Os monarcas estavam criticando a influência da Igreja sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, e muitos também membros internos da Igreja e muitos fora, né, leigos, estavam criticando as atitudes da igreja, a atitude de alguns padres, de alguns bispos, em relação a riquezas, por exemplo. Então, envolto das ideias humanistas nesse período do Renascimento, vai surgir o que conhecemos como reformas protestantes. Quem vai dar início a ela vai ser Martinho Lutero, né, que vai no ano de 1517, fixar na porta de uma igreja as 95 teses, onde ele contestava práticas comuns na Igreja Católica. Martinho Lutero era um padre, tá? E ele, sendo um padre, critica algumas posições da Igreja Católica. Ele critica não pensando em fundar uma nova igreja. Ele critica porque acha que é o certo. A igreja pede para que ele desista dessas ideias, mas como ele continua com suas ideias, ele é excomungado e perseguido por defender as suas ideias. Sendo assim, Martinho Lutero funda a Igreja Luterana. A Igreja Luterana de Martinho Lutero, entre outras coisas, vai defender que a fé é que vai salvar o homem. Não adianta o homem praticar boas obras, não adianta ele pagar as indulgências, uma prática comum da Igreja Católica que era muito combatida, era a venda de indulgências. As indulgências são o perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados era muitas vezes pago, né? A igreja recebia um dinheiro para perdoar o pecado de alguém. Então, Martinho Lutero criticava e ele dizia que a fé é que salvava a pessoa, não dando muita importância para as obras, mas sim para a fé. A fé é que iria salvar o cidadão. Tá bem? Nesse segmento, outra pessoa que vai ser um membro influente das reformas protestantes vai ser João Calvino, né? Liderando o calvinismo. João Calvino vai sair da Igreja Católica também, vai se tornar um luterano, mas ele vai discordar de algumas ideias de Martinho Lutero e vai propagar suas próprias ideias, criando a Igreja Calvinista ou o Calvinismo. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Ou seja, não importa o que você fizesse, quais fossem as suas ações, ao nascer, Deus já predestinaria o seu futuro. Ou você seria, graças a essa predestinação, predestino, você seria salvo ou você seria condenado, não importando o que você fizesse ao longo da sua vida. Ao nascer, ou você seria condenado ou você já estaria salvo. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia,
pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Ao contrário do que a Igreja Católica pregava, que o trabalho era meio que uma condenação, um julgo para que a pessoa pudesse chegar à salvação, para o Calvino, para João Calvino e para sua doutrina calvinista, o trabalho era sinônimo de bênção, né? Então, aqueles comerciantes e aqueles com mais dinheiro, com mais riqueza, era, na teoria de João Calvino, pessoas abençoadas, porque elas estavam prosperando em suas riquezas. Então, a teoria de João Calvino, ela foi muito abraçada por setores mais ricos e por pessoas que estavam enriquecendo, comerciantes que estavam ganhando de riquezas, porque o acúmulo de riquezas não era considerado um pecado, mas sim uma bênção. Outra doutrina que surge nessas ideias de protestantismo vai ser a Igreja Anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre Henrique VIII e o Papa. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguir gerar um herdeiro do sexo masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele. Porém, a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Ou seja, o rei Henrique VIII queria que seu casamento fosse anulado para casar com outra pessoa. E isso a igreja não aceita e o Papa não aceitou. Com o não do Papa, o que Henrique VIII planeja e coloca em prática? Em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da igreja e do papado na Inglaterra, iniciando um processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. A Igreja Católica, que exercia muita influência na Europa, né? Os reis, todos os reis, eles eram católicos, né? Os reis europeus, eles tinham a bênção da igreja, porque ter a bênção da igreja era ter a bênção de Deus, era ter uma bênção divina para o seu reinado. Então, o rei Henrique VIII na Inglaterra, ele rompe com a igreja católica. E isso não é pouca coisa nesse momento, né? Ele desafia a igreja rompendo com ela. Quando ele rompe com a Igreja Católica, ele funda a Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana, ele adota uma doutrina parecida nos seus costumes com a Igreja Católica, porém, o líder máximo não é um papa, o líder máximo é o rei da Inglaterra. Ou seja, ele, como rei, era um líder político, e também agora um líder religioso, sendo o líder principal da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. Então, ele se aparta do catolicismo, da Igreja Católica, e toma as terras da Igreja Católica na Inglaterra. Então, as igrejas e as terras que pertenciam à Igreja Católica agora eram pertencentes ao rei da Inglaterra. Temos também o zwinglianismo e o anabatismo. Alguns movimentos reformadores europeus tiveram alcance menor que os citados anteriormente. Conheça a seguir dois desses movimentos. Zwinglianismo, né? Essa doutrina se caracterizou por contrariar muitos dos rituais católicos, como a celebração de missas e o culto às imagens dos santos. Afirmava, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Tivemos também os anabatistas, o anabatismo.
Os anabatistas não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditavam que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Eles costumavam formar comunidades isoladas, nas quais todo o cotidiano de seus membros era pautado pela religião. Diversos princípios dos anabatistas influenciaram outros grupos religiosos, como os quarks e os batistas da Igreja Batista. Tá? Então, esses são alguns dos movimentos, os mais famosos principalmente, dos movimentos protestantes, de protestos contra a Igreja Católica, né? Fundando suas próprias religiões cristãs. O luteranismo, como fundador Martinho Lutero, o calvinismo, como fundador João Calvino, e a Igreja Anglicana, com o fundador, o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Então, nós temos a atividade agora, né? Então, vamos realizar as atividades aí na página 328. Leia as afirmações abaixo e marque um X na alternativa correta. Depois, corrija as afirmações incorretas na linha a seguir. Os movimentos que ficaram conhecidos como Reforma Protestante criticavam a corrupção na religião islâmica. Nós sabemos que não, porque criticava a religião católica. As reformas religiosas ocorridas na Europa durante o século XVI deram origem às novas religiões cristãs, de fato. Então, essa é a correta. A Igreja Luterana foi criada na Inglaterra após um desentendimento entre o monarca Henrique VIII e o papado. Não é a Igreja Luterana, é a Igreja Anglicana. Então, a correção está aqui, né? A correção feita na letra A e na letra C. Ligue o nome de cada religião a seguir à sua respectiva informação. Luteranismo. O fundador dessa religião defendia que os fiéis deveriam ter acesso direto à Bíblia. Por esse motivo, traduziu essa obra para o idioma da região onde vivia, que era a Alemanha. Calvinismo, religião que tem como principal característica a crença na predestinação, e anglicanismo, religião que foi criada como uma política do Estado inglês em decorrência da limitação do poder na Igreja Católica no país. Explique o que foram as revoltas camponesas, né? Então, as revoltas camponesas foram um movimento de contestação promovido por camponeses na região da atual Alemanha. Elas foram influenciadas pela crítica de Martinho Lutero à autoridade da Igreja Católica. Os camponeses se revoltaram contra privilégios da nobreza e do clero e exigiram que fossem restituídos direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais. Então, agora nós vamos para a plataforma, onde temos mais uma atividade para fazer. Abraço!